Hoje a gente vai ver uma revisão de financiamento de veículo. Eu vou mostrar na prática para vocês o que acontece quando que a gente revisa um juros abusivo e taxas, valores adicionados no início do contrato que vão repercutir em todo o contrato, todas as prestações que nem deveriam estar lá. Então, é um caso prático para você ficar atento e ver se essa é uma oportunidade de atuação no teu escritório de advocacia, que deve ser. E eu já quero ir direto para o caso concreto com vocês. A gente já vai chegar aqui na prática e vamos analisar. Estou aqui no cálculo jurídico. E aqui no cálculo jurídico eu posso colocar... Você pode fazer isso na tua planilha, pode fazer isso na mão, pode fazer isso comparando com o olho, do jeito que você quiser. Eu vou usar o cálculo jurídico porque aqui é o cálculo jurídico, né? Aqui eu estou comparando dois contratos. O cenário que foi celebrado na aquisição do veículo, que foi incluído esse seguro prestamista. Então aqui está, contrato celebrado, aquisição de veículo, valor de R$66 mil. Foi colocado algumas taxas, tarifas e impostos, algumas devidas, outras não. Então, confecção do cadastro, 924, tarifa de avaliação de veículo usado, 269, seguro prestamista, registro do contrato, IOF da alíquota adicional. Então, tudo isso foi adicionado ao valor do crédito para ter o valor total a ser financiado, que deu R$72.512. Além disso, a taxa que foi definida foi 3,2, foi a taxa contratual. Mas percebe que aqui o CJ já mostra que a taxa média para esse período é 2,2. Quer dizer, 50% a mais do que a média do Bacen para esse mês que foi fechado o contrato, para esse tipo de contrato. Tá bem acima, não é um pouquinho acima não. E o restante ali, como não teve parcela em atraso, o restante não vai interessar nesse caso concreto. O que você vai ver nesse caso? O que você vai ver em qualquer caso? Primeiro você vai ver, tem taxa, tarifa e imposto que não deveria estar sendo cobrado? Se tem, você retira do cálculo. Depois você vai ver, a taxa está muito acima, tá uma taxa absurda, nesse caso tá uma taxa absurda, você vai falar, tem uma abusividade na taxa estabelecida, aplica essa média mensal lá do Bacen. Você também pode ver, e nesse caso não vai fazer diferença, mas no teu pode fazer diferença, se os encargos moratórios estão além da taxa pactuada. Então, poxa, a comissão de permanência está em 4%. Junta juros de mora, comissão de permanência e multa, a pessoa vai pagar um absurdo ali para cada parcela em atraso. Então, isso não pode, porque a comissão de permanência ela tem um limite da taxa pactuada no contrato. Então, você pode analisar se esse limite está sendo respeitado, porque se não tiver, normalmente não está, muitos casos não está, você tem uma abusividade na cobrança do atraso nesse contrato. Vou dizer para vocês que os contratos atrasados com abusividade nos encargos moratórios são os que mais têm direito à revisão e que dão revisões gordas, revisões grandes. O que eu faço nesse caso? Então eu sei que tem taxas aqui que não deveriam estar sendo cobradas, venda casada, que não poderiam estar sendo incluídas aqui no valor do contrato, e tem uma taxa média aqui que está acima da média do Bacen. Eu vou criar um outro cenário no cálculo jurídico, na tua planilha você cria uma outra planilha para revisar com a revisão do contrato. Na revisão do contrato eu tirei o seguro prestamista, talvez, eu não sei como que foi pactuado, mas talvez eu possa tirar a confecção do cadastro. Então são taxas adicionais que algumas vezes não fazem sentido ou são uma venda casada do contrato elaborado. Vamos supor que eu vou defender que essa taxa de cadastro não deveria estar sendo cobrada e eu vou pedir para aplicar a taxa média mensal do Bacen e não a taxa pactuada, por considerar que tem uma abusividade de 50%, e vou salvar. Aqui no CJ o cálculo vai ser feito de maneira automática, na tua planilha você vai ter que configurar para ver como que isso vai impactar nas diferenças. Vamos ver. Se eu pego a evolução das parcelas do contrato celebrado com aquelas taxas pactuadas, eu vejo que a parcela começa em R$3.300. Eu reviso a parcela com a taxa média do Bacen, cai para 2.730. Então, 3.300 para 2.730. Posso fazer um comparativo aqui para ir vendo que tem uma diferença ali de R$600 a serem pagos por mês. Então, deveria ter sido pago R$600 a mês. Acontece que esse cliente, como a maior parte dos seus clientes, chega no teu escritório já com o contrato em andamento. Ninguém chegou, assinei ontem, vamos revisar. Normalmente assinei há 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu quero revisar agora, já terminei de pagar, eu quero revisar. Então, você precisa ver o fluxo de pagamento do que já foi pago. Nesse caso aqui, você precisa colocar, olha, ele estava pagando R$3.331 e deveria pagar R$2.730. E ele efetivamente pagou esses valores nas datas acordadas. Então, gera um crédito ao seu cliente, se você estiver defendendo quem contrata o empréstimo, não o banco, né? Se estiver defendendo o banco ao contrário. Mas se estiver defendendo o contratante, gera um crédito de R$600 por mês ao seu cliente. Com isso, você chega ao resultado da diferença paga mais pelo seu cliente, corrigido monetariamente com a aplicação dos juros, os juros após a citação do processo, tá bom? Isso dá uma diferença para o teu cliente de R$12 mil. Ou seja, ele assinou um contrato que a soma das parcelas financiadas dariam R$119 mil, e quando você tira as taxas que ele não deveria ter pago e
reduz a taxa de juros, esse contrato vai para R$ 98.000. É uma economia ali de 20, um pouquinho mais de R$ 20.000 que o teu cliente tem ao revisar os critérios de abusividade nesse contrato. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, deixa um comentário falando que ação você quer ver aqui no canal, que a gente está analisando diversos tipos de ações e mostrando como que elas podem ser uma oportunidade jurídica para o teu escritório ou para você fechar uma parceria com outros escritórios, deixar o radar bem ligado para oportunidades jurídicas que tem não só na sua área, mas em outras áreas também. Até mais!